Mais um podcast, a arte está em tudo, mais uma vez aqui, né? Faz um tempinho que eu não gravo e hoje eu tenho uma pessoa muito especial aqui no meu espaço aqui hoje, a arte está em tudo, podcast. E ela que é uma das melhores e maiores tatuadoras do mundo, na minha opinião e na opinião de todo mundo por aí, né? Porque não é só na minha não, porque ela é jurada do Tattoo Week, o maior evento, né, de tatuagem do mundo aí, que agora virou festival, né? Que eu até falava. Virou festival, agora o festival de tatuagem, ela é jurada. E além disso também faz cobertura de cicatrizes, foi uma das minhas inspirações aí para começar nesse mundo. Já tive aula com ela, já aprendi muito com ela, né? Uma pessoa muito diferenciada em todos os sentidos, tanto na humildade que ela tem, por ser uma pessoa muito bem reconhecida, aparece aí nos noticiários da Globo também, a gente vê nos jornais aí, notícia, bate-papo da Rede Globo, também tá por lá também, e ela tem uma pessoa incrível, assim, que eu acho sensacional, que eu acho que é isso que torna ela a pessoa que ela é, porque ela é uma pessoa incrível mesmo e merece todo o reconhecimento aí, ajuda pessoas pelo mundo com projeto social também, né? E ela também é jurada em outras convenções aí pelo mundo, né? A gente já viu ela nos Estados Unidos, na Europa, ela reside hoje na Austrália, né? Tatuadora, tem um estúdio na Austrália, tem um estúdio aqui também no Brasil, e com vocês aí, pra vocês, Carla Mendes aí, com vocês. Oi, gente. Muito obrigada, Fabiana, pelo convite. Obrigada aí pelas suas palavras, meu. É uma honra escutar essas coisas todas, tá? Fico muito feliz com isso tudo. E só agradecida por estar aqui. E bora lá, vamos lá. É isso aí, gente. Vocês não têm noção, assim, a humildade que a Carla Mendes tem, né? E é muito bacana. Isso é muito bom. Eu acho que é muito gratificante, né, Carla, quando a gente ouve isso, né? Eu ouço isso dos meus clientes também, né? E esses dias também eu recebi um áudio de uma cliente minha, ela falava assim: Fabiano, deixa eu te falar, eu posso te falar uma coisa? E aí, nesse áudio ela mandou pra mim uma mensagem, falando: olha, deixa eu te falar uma coisa, vou te falar uma coisa que eu acho muito legal em você. Que você é um tatuador muito diferenciado, você tatua muito bem. E eu já falei com muitos tatuadores. E eu conheço vários que não tem nem 10% do reconhecimento e tantos elogios que você tem, que eu vejo seus clientes fazendo pra você. Só que essas pessoas mal falam com você e mal olham na sua cara. E você não. Você conversa normal com a gente, você dá atenção, você conversa com a gente. E você não tem aquela coisa, sabe? Não tem aquele orgulho. E ela fala, e a maioria dos tatuadores tem isso. E você não tem isso, você é uma pessoa super humilde. Ela fala, então não perca nunca essa sua humildade. E uma coisa muito gratificante, ela fala, você poderia ser orgulhoso, porque você pode, porque você tem um nível de conhecimento muito bom, né? A galera te elogia demais nas redes sociais, então você poderia ser uma pessoa assim, mas você não é. E quem não poderia ser entendeu? Então isso é muito bom. E você, Carla, eu vejo a mesma coisa em você também, né? Isso que ela falou pra mim, que você é uma pessoa que realmente tem um nível muito alto na tatuagem, mais de 20 anos de carreira aí, né? Que eu vi na tatuagem. Bastante tempo. Muito tempo. É uma pessoa que poderia sim, né, tá no pedestal. Ninguém me toca, não fala comigo. Eu sou a tatuadora da galáxia. E assim, você tem uma humildade que eu acho que poucas pessoas têm. E eu acho que isso ajuda a gente chegar em níveis diferentes, né, a alavancar a nossa carreira. E eu vi muito isso em você desde o primeiro dia que eu te vi. Então eu me conectei e me identifiquei muito com você, porque eu vejo você também uma pessoa que gosta de ajudar, que também é uma coisa que eu gosto muito também, de ajudar de alguma forma com projetos sociais. No dia que a gente estava agora, recentemente, lá no evento da Tattoo Week, o coquetel de lançamento lá da Tattoo Week 2025, você se propôs mais uma vez a participar de mais um projeto social. Então eu vi que você realmente é uma pessoa humilde, uma pessoa diferenciada. Me conta um pouquinho aí sobre você. Então, eu acho que assim, isso é meio de berço também, né? Sim. Porque minha família toda é dessa maneira. O meu avô, que é o meu maior exemplo, né? Ele sempre ajudou muita gente. Ele construiu um orfanato na Vila Carrão, ele doou para a prefeitura lá do local. E eu, desde pequena, sempre fui com ele trabalhar em trabalhos voluntários lá. Então, a gente fazia bingo para arrecadar dinheiro para o orfanato, para ajudar as crianças que eram deixadas lá. Então, eu cresci ajudando as pessoas, sabe? Vendo meu avô, minha avó, meu pai, minha mãe, todo mundo fazer a mesma coisa. Então eu acho que isso já tá dentro de mim, sabe? E eu acho que quando a gente tá aberto a escutar o outro,
a tentar ajudar o outro, você ganha muito mais com isso, você cresce muito mais, entendeu? Então eu nunca consegui ser uma pessoa, eu sou famosa e ninguém me toca. Eu não consigo ser assim, porque não é de dentro de mim ser desse jeito. Então eu sempre vi, por exemplo, meu avô no sítio, junto com os caseiros lá, fazendo obra, meu filho, você não sabia quem era meu avô, quem era o caseiro, tá entendendo? Então, tipo, eu sou de pegar no batente mesmo, eu gosto de aprender, eu gosto de saber a história do outro, eu gosto de aprender com a história do outro, porque eu acho que não é porque a pessoa sabe menos que você que ela não tem nada pra te ensinar, entendeu? Cada um tem alguma coisa pra te ensinar, sendo em qual nível que ela tiver, entendeu? Às vezes você tá muito lá em cima e você não consegue ver coisas que você precisaria e que estão mais embaixo, de repente, sabe? Então é assim que eu levo a minha vida, sempre querendo aprender mais, tudo que eu posso fazer pra ajudar alguém que queira ajuda, né? Porque também a pessoa tem que querer ser ajudada, né? A pessoa que me procura, que me pergunta, eu tô sempre ali pra ajudar, pra tudo, sabe? Então, eu não sei, já é de dentro de mim. Se é desse jeito, eu não sei se é de outra forma. Então, é uma coisa meio que natural. Isso é muito legal. Eu vi mesmo isso em você, né? Em todos os momentos que a gente teve lá no Tatuíque, né? Sempre foi uma pessoa muito atenciosa pra todo mundo. Isso é um diferencial incrível. E eu gosto muito disso também. O pessoal fala, né? Tipo, comigo, né? A galera fala, você continua a mesma pessoa, né? Você tá aí, né? Tatua no Brasil inteiro e tal, mas você continua aquela pessoa humilde, né? Trata todo mundo igual. E eu sempre fui assim, né? Antes de ser tatuador, eu trabalhei numa outra empresa que eu atendia, assim, grandes pessoas do mundo, assim. E eu sempre tive isso comigo, de tratar todas as pessoas iguais no sentido assim, porque a pessoa tem mais dinheiro, tem menos dinheiro, a pessoa é famosa, menos famosa, mas tratar todo mundo com a mesma questão de dedicação, né? Lógico, a gente tem que se identificar e atender a pessoa, né? Uma pessoa que se colocar no lugar da pessoa e atender, né? Mas nunca diferenciar as pessoas por nada. Então isso eu aprendi também lá de trás, também trago isso. E uma coisa que eu acho também é que assim, a gente nunca sabe tudo pra poder dizer eu sou melhor que o fulano de tal ou que... A gente tá sempre aprendendo. Eu tô há 24 anos nessa profissão e todo dia eu aprendo mais um pouco. Você tem que se reinventar, você tem que aprender outro estilo, você tem que se adaptar a materiais novos, sabe? Então, ninguém é melhor do que ninguém. Tá todo mundo ali naquela correria tentando aprimorar o seu trabalho. Então eu procuro sempre ser melhor do que eu fui ontem, tá entendendo? Se eu conseguir ser desse jeito, já tá ótimo pra mim, sabe? Então é assim que eu vou levando. Que legal. E uma outra coisa que eu queria saber, e eu acho que o pessoal de casa também, né, deve estar curioso, é assim, você tem 20 anos de carreira. E a gente sabe que lá atrás não era tão aceitável mulheres tatuadoras. Nem tatuada era. Imagine tatuadora, né? Uma mulher sendo tatuadora. Como que foi pra você lá no início, no começo? Foi difícil? Como que foi o processo? Então, olha só. Todo mundo tem mais ou menos o pensamento como o seu. Mas, na realidade, eu não tive tanto problema por ser mulher. Pelo contrário, como não tinham muitas mulheres... O mercado estava mais aberto a ajudar as mulheres que estavam começando, sabe? Só que antigamente a gente tinha dificuldade em outras coisas. Por exemplo, de encontrar material, de você encontrar dicas de tatuagem. Você não tinha isso, você tinha que aprender na raça, sabe? Então, o que a gente tinha que fazer era marcar um horário com um tatuador bom, entendeu? E aí ele ia te tatuar, você ia olhar as técnicas que ele usava, conversar sobre materiais, entendeu? E é mais ou menos o que a gente acaba fazendo hoje. Porque o que eu vejo de diferente hoje é que assim, as pessoas falam, ninguém ajuda a gente, ninguém dá dica pra gente. Pô, mas você tem que chegar na moral pra poder pedir uma dica, não é? Ô fulano, o que você faz aí que eu quero saber? Não é assim, o fulano vai falar, poxa, o que é isso? Entendeu? Tipo, você tem que saber uma maneira de chegar na pessoa e perguntar, sabe? Olha, eu tô começando agora, eu tô meio com dúvida aqui. Então, eu sempre fiz isso e eu nunca tive dificuldade nesse ponto. Eu tive a sorte também de conhecer grandes tatuadores. Eu fui muito amiga, um dos meus melhores amigos é o Marcelo Mordente, o Mário Vitor, sabe? O Maurício Teodoro, conheci os trabalhos dele. Então, só gente antigamente bom, sabe? A galera
foda no desenho, artista mesmo. Então eu pude estar acompanhando o trabalho desses caras e pude estar pegando dicas com eles também de como fazia. Então eu sempre tive muita ajuda. O que a gente tinha dificuldade era de materiais, porque não tinha agulhas boas aqui. Então desde o começo eu procurei viajar para fora para trazer material, para trazer tinta, porque o Brasil era não tinha nada quase aqui. E a gente tinha que soldar as agulhas, então eu já soldei muita agulha, já queimei muito dedo com ácido, sabe? Então essa parte era a parte difícil, não por ser mulher. Até as pessoas preferiam, porque quando eles viam que era mulher, falavam, ai, você deve ter a mão de fada, né? Por ser mulher, você tem a mão mais leve. Ai, eu quero fazer com você. Então, graças a Deus, eu nunca tive essa dificuldade. Então, por ser mulher no mundo da tatuagem, pelo contrário, eu tive muita ajuda. Eu sempre soube chegar, eu sempre soube me impor, sabe? Então, nunca misturei as coisas. Eu sempre fui primeiro com o lado artístico, com a arte na frente. Então, quando tem arte, não tem homem, mulher, não tem isso. Tem a arte, a tua arte, entendeu? Então, eu acho que a tua arte tem que chegar antes. Ah, legal. E assim, isso que você falou agora faz muito sentido. Eu vejo muito isso, pessoal, falando. Ai, que ninguém dá oportunidade, ninguém ajuda, ninguém faz aquilo. Os tatuadores iniciantes, né? Ah, porque ninguém faz. Porque eu acho que na vida você tem que se colocar onde você quer estar. Você tem que ser o protagonista da sua carreira. E muita gente fica esperando pelos outros. Ao invés de tomar uma ação, uma decisão, fazer alguma coisa a respeito, não. Muita gente fica esperando. E eu trabalhei muito, como eu te falei, né? Eu trabalhei antes como subgerente e eu analisava muito vendedores, equipe, né? E as pessoas esperam muito que alguém chegue lá e mentore ela. Fala, ó, faça isso, faça aquilo, é assim e assado. Ela não busca como que eu tenho que fazer, onde eu vou aprender, com quem que eu vou aprender. Peraí, como que eu posso fazer isso daqui? Não, eles esperam que o outro faça isso por ele. E se o outro fizer, você não aprende. Exatamente. Não adianta. Você tem que ir atrás, você tem que, sabe, ver o teu jeito de fazer. É você que vai ter que ir, não tem como. Exatamente. O outro pode até te mentorar. Aquilo ali vai entrar, vai sair e não vai ser usado. Exatamente. E aí eu falo muito isso, assim, que a gente na vida, eu falo muito isso. Onde você quer se colocar? Como você quer ser visto? Então, se faça ser visto do jeito que você quer ser visto. Não espere que ninguém faça isso por você, né? E tem muita coisa que depende muito da gente, né? E não depende dos outros. A gente atribui muitas vezes a responsabilidade das coisas do dia a dia às pessoas, né? E não a gente mesmo. Então, isso que você falou faz muito sentido. E assim, e outra coisa que eu achei muito interessante que você falou, né? Usou o lado de ser mulher de forma positiva. E muita gente pega quando o pessoal fala muito sobre isso, tem muita gente que usa aquilo, se vitimiza, não usa aquilo como um poder. E você usou. Né? E eu acho isso muito legal. Meu filho, eu já chego com os pés na porta. Você não usa importa como se eu sou mulher, se eu sou homem. Não importa. Eu vou atrás do que eu quero, eu ponho o meu objetivo e vou, entendeu? E você consegue. Não tem empecilho. Não é porque é mulher, não é porque é homem, não é porque é nada. Isso. Porque eu acho que assim, todo mundo... Eu penso o seguinte, todo mundo tem a mesma capacidade. Mulher, homem, não importa a raça, local. Eu acho que todo ser humano tem a mesma capacidade. E assim, eu acho que o legal é isso, é você usar situações que você pode usar mais, que nem você falou, na época, isso foi muito mais positivo, né? Ser mulher. Muito mais todo mundo positivo. te procurava. Porque a galera, o que eu mais escutava, que era engraçado, e não é um preconceito, é simplesmente uma falta de costume. Porque o mercado era totalmente masculino quando eu entrei, entendeu? Então, quando a pessoa via que era uma mulher, por exemplo, meus clientes falavam muito assim, Carla, mostrei a tatuagem lá que você fez lá pra minha galera. Eles falaram, quem foi o cara que fez isso aí? Qual foi o tatuador? Não, foi tatuadora. Mulher fez essa tatuagem? Não acredito. Sério? Pô, dá o contato aí, cara. Tá muito bem feito. Então, eles não tinham costume de ver tatuadoras. Sim. Quando eles viam, era uma novidade. Eles queriam tatuar comigo por eu ser mulher. Por ser diferenciado. Mulher deve ter a mão mais leve. Não, eu quero a mulher mais delicada. Mulher não sei o que lá. Então, eu sempre tive mais vantagem do que desvantagem. Na minha história, na minha situação, entendeu? Eu tô te contando a minha história. Porque vão ter mulheres aí que vão falar o contrário. Mas pra mim, foi assim, entendeu? Essa é a minha história. Ah, legal. E outra coisa também, eu sei que você é jurada em vários eventos, principalmente aqui do Brasil, né? A Tattoo Week, que mudou no evento mais, agora é um festival, né? Então cresceu muito, né? Se tornou o maior festival de tatuagem do mundo. E você é jurada lá, tem um stand espetacular em todas as Tattoo Weeks, né? E fora que tem um trabalho muito bom, né? Excelente. Trabalha com as pedrinhas, né? Os diamantes aí coloridos. Quem não sabe de casa aí, ela trabalha com essas pedrinhas coloridas, né? Muito legal. Tanto quando eu te conheci no início,
Eu não achei que você era cobertura de cicatriz também, porque você faz um trabalho tão bem feito que não dava para identificar. Eu só fui identificar depois que os meus clientes começaram a querer fazer cobertura de cicatrizes, que aí eu fui ver que você realmente também fazia. Mas a princípio eu não te conheci pelas cicatrizes, eu conheci pelo seu trabalho Pelos com as pedrinhas. diamantes, Isso, os meus clientes mandavam suas tatuagens para mim no início. Olha só que legal essas pedrinhas, você poderia aprender a fazer isso também. Muita gente falava isso para mim. E aí eu comecei a te seguir, a acompanhar. Eu vi que você fazia cobertura de cicatrizes, aí que eu vi que era cicatrizes, né? Isso que eu acho muito legal. Hoje também acontece isso comigo, das pessoas mandarem mensagem: eu queria fazer essa tatuagem, você tem cicatriz? Fala, não, é uma cobertura de cicatriz? Falei, é. Fala, não tinha percebido. Então, assim, isso eu vi muito no seu trabalho. Então, o primeiro contato que eu tive com o seu Instagram, eu não percebi que era cobertura de cicatriz. Eu acho isso muito importante quando você bate o olho e vê dessa forma. Porque, tipo, ver a qualidade do trabalho, né? Que é um trabalho feito com muita excelência, com muita dedicação, que é muito bom. E eu fico muito gratificante quando eu vejo os clientes também falando isso pra mim, porque não perceber, né, que é uma cicatriz. Mas eu prezo muito isso, porque assim, eu acho que não adianta você só disfarçar uma cicatriz. Eu trabalho com cicatriz já há muito tempo. Eu acho que eu comecei... Porque antigamente eram mais as abdominoplastias, né? Que eram a cicatriz mais comum que aparecia nos estúdios. A maioria de todos os tatuadores não gosta de mexer com cicatriz, porque é um tecido cicatricial diferenciado, mais complicado. Eles tinham medo de mexer e dar algum problema, entendeu? Então, desde 2010, mais ou menos, que eu já mexo com cicatrizes, mais de abdominoplastia, de tudo isso. E aí, em 2015, mais ou menos, começaram a me aparecer umas cicatrizes de umas lesões muito maiores, muito mais profundas. E aí eu comecei a procurar médicos, amigos meus e tudo mais, para poder entender o que eu poderia fazer naquele tipo de tecido cicatricial. Porque a maioria dos tatuadores, ninguém queria mexer naquele tipo. Porque são cicatrizes realmente, né? Quando você olha, você fica com medo de colocar uma agulha ali e não sabe o que vai acontecer, né? Então eu fui atrás de todo o estudo para ver se eu podia, se eu não podia, sabe? Entender cada tipo de cicatriz, o que eu mexo, o que eu não mexo, quais as agulhas que eu uso, quais eu não uso. Então eu fui me aprimorando desde 2015 e eu sempre prezei a cobertura da cicatriz realmente, porque eu acho assim, só para quem tem a cicatriz já é um incômodo, né? E a tatuagem, ela veio de uma maneira, porque assim, você pode tentar qualquer tipo de tratamento, que ela pode melhorar a textura da cicatriz, mas ela não vai desaparecer. E a tatuagem veio para sanar isso. Você coloca um desenho ali e você vai cobrir de vez, a pessoa vai esquecer que aquilo existe, entendeu? Então, isso é o maravilhoso da arte hoje em dia, da tatuagem e de poder fazer essa cobertura, né? Então, eu prezo muito por fazer assim, porque se eu só disfarçar, porque tem cliente que fala, eu queria mais delicadinho, eu quero só disfarçar. Eu já tive essa experiência com esses anos todos e depois a cliente volta para querer colocar mais sombra, mais desenho, porque ela começa a ver a cicatriz, a tatuagem e tudo junto e começa a incomodar tudo, entendeu? Então a pessoa quer olhar e quer que os outros olhem e não veja nada. Sim. Entendeu? Então eu comecei a fazer coisa, por isso que o meu trabalho é um pouco mais pesado, não pesado, mas um pouco mais com sombras, às vezes com traço bold junto com traço fino, tenho as joias juntos para tirar o foco da cicatriz. Então eu fui aperfeiçoando tudo para ficar de uma maneira que é o que você falou, quando você olha, você não vê que tinha uma cicatriz, entendeu? Que eu acho que isso é importante. Eu sendo mulher, eu faço pros outros o que eu gostaria que fizessem pra mim, entendeu? Então, tipo assim, eu não gostaria de ver a tatuagem, eu vou lá, vou sofrer, vou pagar caro, aí depois eu vou ver a cicatriz, a tatuagem e tudo mais e não vai ter me ajudado em nada, entendeu? Então eu procuro fazer de um jeito que eu tento o máximo para que desapareça realmente. Essa é a parte mais difícil, ainda mais que eu tenho um trabalho simétrico, né? Fazer tudo isso e ainda encaixar o meu estilo e a simetria é um desafio pra mim, mas é que eu gosto de desafio, viu, meu filho? Depois quando eu crio os desenhos, é muito engraçado, porque eu crio, e aí a cliente fala, Carla, eu quero com todos aqueles brilhos, com todas aquelas pedras, eu quero muito glamour, tá entendendo? Aí eu, beleza, vou lá e mando ver no desenho, coloco um monte de detalhe. Na hora que a gente tá tatuando, eu penso, eu falo, pra que eu fui fazer tanto detalhe assim, meu Deus do céu. E a cliente é a mesma coisa, Carla do céu, pra que tanto detalhe, pra que tanta pedra? Mas quando fica pronto, menina, elas olham no espelho, sabe? E você vê que muda a alma da pessoa, muda a áurea, muda a energia, muda tudo, sabe? E é isso que sempre me fez acoplar o meu trabalho
com as cicatrizes. Então, o que foi uma parte muito difícil, porque eu, como tatuadora de muito tempo já, você preza um traço perfeito, um sombreado perfeito, sabe? Então eu tive que abrir mão disso, não que seja imperfeito fazendo a cicatriz, mas você vai tentar fazer o máximo perfeito num tecido imperfeito, sabe? E essa é a dificuldade de um tatuador que tem 2 estilos como o meu, tanto as cicatrizes quanto as joias, sabe? É realmente acoplar os dois. Então, meu filho, eu vivo me desafiando todos os dias. Eu imagino, é assim, realmente também a cicatriz, quando eu vim pro lado da cicatriz, é um desafio, né? Eu também gosto do desafio também, acho muito legal. E você tentar pegar e encaixar um desenho ali que não dá pra perceber realmente que é uma cicatriz. E fora, assim, e ainda você tem que convencer, às vezes a pessoa, eu quero só um trabalho pequeno. Falar, mas um trabalho pequeno, é igual você falou, né? A pessoa depois faz, depois me arrependi, eu acho que eu quero cobrir tudo. Eu quero aumentar para disfarçar melhor. Porque, querendo ou não, é assim, eu acho que quanto mais você faz um negócio maior ali, mais livre, que dê bastante liberdade no desenho, eu acho que disfarça muito melhor. E pra mim também é isso, é um desafio muito grande, né? Usar a própria cicatriz a favor do desenho. Às vezes você pega uma cicatriz, eu fico olhando uma cicatriz, às vezes eu analiso assim, fala, cara, isso aqui parece uma flor. Olha só que legal, eu pego a própria cicatriz e transformo ela num desenho que a própria cicatriz vai fazer parte daquele desenho. Isso é muito incrível. Eu fiz esses dias uma cliente que ela tinha uns pontos profundos, né, na cicatriz, na barriga. E eu fiz umas florzinhas que faziam um movimento, assim, sabe, de dentro pra fora, como se ela tivesse... E realmente, assim, causa uma ilusão ótica. Usar profundidade, Você causa uma ilusão ótica que você olha no desenho, você não consegue mais identificar que aquilo tem uma profundidade, porque o próprio desenho já causa essa ilusão. Você usa luz e sombra, esse é que é o lance todo. Você vai usando sombra, um traço meio curvado, né, e aí você começa a olhar e você fala, meu, que legal. E eu acho isso muito incrível. E eu tava até comentando num podcast atrás que eu vim aqui, com a outra minha amiga tatuadora também, que veio aqui, a Tati Colevati. E assim, na minha infância, a gente pegava um papel, e vamos supor, pega um papel e te dou na sua mão. Eu faço um desenho, um rabisco qualquer, transforma isso num desenho. E aí, quando eu comecei a fazer as cicatrizes, eu comecei a lembrar disso. Falei, caramba, olha só, aquele teste lá atrás, aí tem o Steve... Olha que beleza, assim, já era um sinal. Conectar os pontos, né? O Steve Jobs fala, né? Que você tem que conectar os pontos, né? Então, naquele momento, aquilo que eu fiz lá atrás, eu consegui conectar com isso que eu tô fazendo agora. Eu falei, caramba, aquela criatividade que eu desenvolvi em pegar um traço que a pessoa fez qualquer, com um formato, e transformar aquilo num desenho. Tentar identificar um desenho naquilo. Exato. Hoje, com a cicatriz, a gente faz isso também. Então, eu faço isso, mas eu faço também uma coisa totalmente diferente, que é procurar fazer uma parada totalmente fora da cicatriz. Sim. Entendeu? Pra poder disfarçar ela por completo também. Não somente em cima dela, sabe? Pegar um desenho, ainda mais com a simetria. E aí poder tirar, esquecer que ela tá ali e fazer somente um desenho proporcional, estruturado para aquela área do corpo, porque também muitas minhas clientes, como sabem do meu estilo de tatu, elas não querem uma coisa pequenininha. Sim. Elas querem, Carla, eu quero uma joia assim, exuberante, elas são todas meio perua, entendeu? Então, elas mesmo falam isso pra mim, eu falo, Carla, eu sou perua, eu quero chegando com as tuas joias, hein? Faz o negócio, então elas nem se preocupam muito com o tamanho, não, é difícil chegar lá pra mim e falar, olha, eu quero isso aqui só pra cobrir a cicatriz, é muito difícil falarem isso lá. E aí eu acabo tendo mais liberdade, né, de colocar o meu estilo e esquecer da cicatriz ali, só jogar uma coisa mais estética no corpo. Isso é muito bom. Os dois modelos aí, as duas maneiras de fazer são muito interessantes. Sim, sim. Eu acho que assim, eu acho que pra arte, eu sou muito daquela que desde criança que eu trabalho com a arte, né? Trabalho assim, né, o desenho, né, tô trabalhando com a arte mesmo oficialmente agora, né, com a tatuagem. Mas antes eu sempre tive esse sonho de trabalhar com a tatu, com a arte, na verdade, né, e a arte eu acho que é liberdade, assim, não existe regra pra arte, né, a gente tem que, às vezes tem que sair fora da caixinha, fazer o que ninguém faz, tentar ver uma coisa, uma possibilidade. Lógico, a gente tá lidando com o corpo das pessoas, é uma coisa que fica pro resto da vida, mas... em cima disso, hoje até eu fiz uma coisa que eu fiz, por exemplo, que eu nunca tinha visto ninguém fazendo, e eu comecei a enxergar isso, uma simulação de tatuagem que eu faço hoje em dia. Só que a simulação é com a caneta preta.
Só que eu não faço no mesmo dia da tatu, porque com a caneta preta não dá pra você usar depois como freehand e tatuar. Limpar direitinho. Então eu faço freehand com a caneta preta. Então eu vou lá, crio um desenho, como eu faço pontilhismo com a canetinha, às vezes uso até cotonete com um pouquinho de álcool para dar uma sombra. Então eu faço muito um desenho muito próximo do que vai ser o resultado final da tatu, para o cliente poder ver no corpo dele aquele desenho, como que ele vai ficar, porque eu atendo muita gente, eu não sei se com você é assim, eu atendo muita gente que é a primeira tatuagem, às vezes tem gente que não faria uma tatuagem, só faz porque realmente é para cobrir uma cicatriz, e aí elas ficam, mas como vai ficar? Será que vai ficar bom? Será que vai ficar legal? Aí o pessoal fala, eu confio em você no seu trabalho, mas aí em cima disso eu falei, mas espera aí, se eu criasse algo, a simulação de tatuagem. Eu peguei e comecei a fazer uns testes. Eu fazia com azul, né? Como todo mundo faz, azul, vermelho, amarela, misturava tudo. Depois eu perguntei, e se eu pegasse fizesse com a caneta preta mesmo, como se fosse uma tatuagem definitiva. Aí eu comecei a testar um monte de caneta pra ver a que fixava melhor no corpo, pra ver se ficava legal. E aí eu comecei a testar. Comecei a fazer desenhos no corpo, já com a caneta preta, e parecia muito uma tatuagem. Aí o pessoal até falava, isso não é tatuagem? Eu falei, não. Aí os clientes falavam, meu, eu saí com esse desenho que você fez. Eu quero isso aqui, ninguém quer sair. Não, mas o pessoal achou assim, todo mundo que me viu achou que eu já tinha feito. Todo mundo. E aí eu achei muito incrível isso. Falei, caramba, isso é muito bom. Então eu vou começar a adaptar isso, vou transformar isso em um novo método pra mim. Todo mundo vai vir fazer uma cobertura de cicatriz. Só que aí tem aquele detalhe. Aí todo tatuador fala, mas e se você fazer o desenho e o pessoal ir tatuar com outro? Aí eu falei, não, calma aí. Aí eu cobro um valor, né, na simulação que ela paga. E aí, se ela retorna para fazer o trabalho comigo, o valor que ela pagou na simulação entra para abatimento no valor final da tatuagem. Falei, para mim é um treino, porque eu vou treinar a cicatriz da pessoa antes, vou ver antes, vou sentir a pele, vou ver se realmente é aquilo. Depois eu analiso aquele desenho, o cliente também analisa, ele vai para casa com aquele desenho, às vezes coloca um biquíni, vai na frente do espelho, coloca aquele shortinho, vê se está aparecendo. Eu queria que aumentasse um pouquinho aqui, porque quando eu uso um shortinho, eu queria que aparecesse um pedacinho. Não, aqui em cima eu queria que descesse um pouco mais, não queria que aparecesse. Então, após fazer a simulação, eu percebi que isso era muito válido e agregava muito no meu trabalho. E aí o pessoal gostou da ideia, todo mundo, não, que legal, meu, que sacada incrível que você teve de fazer a simulação. Porque a gente fica com muita dúvida, e quando eu olhei, aí o pessoal fica, meu, não dá pra fazer agora? O pessoal já sai do estúdio, igual você falou, eu já quero fazer, não dá pra fazer já, eu quero fazer, eu vou ficar com ansiedade. Eu já não faço dessa maneira justamente por isso. Sim. Porque a mulherada muito ansiosa, não quer ir embora só com a caneta, entendeu? Quer que eu dê um jeito de tatuar, marcar, traçar, porque depois nunca vai ficar o mesmo desenho quando ela volta, sabe? Então muda um pouco. Muda, porque teve uma que eu fiz uma vez isso, e ela fez eu desenhar 10 mil vezes uma rosa, até ficar a rosa que eu tinha desenhado. Mas eu tinha desenhado, quando a gente faz esse esboço, você faz mais ou menos, né, não de qualquer maneira, mas é mais ou menos pra ela entender onde que vai ficar a florzinha, e ela queria exatamente igual, e eu falava, mas eu tô fazendo melhor do que isso. Não, mas eu quero aquela que você fez naquele dia. Aí me complicou um pouco, e como eu lido com muita gente que vem de outras cidades, às vezes até de outros países, eu não tenho esse tempo pra fazer isso. Então, eu faço isso, mas eu faço isso no iPad. Então eu faço um rascunho com ela, eu faço uma consulta com ela online, muitas das vezes, com a foto, ela já me manda a foto dela, e aí eu faço pra ela mais ou menos a simulação, pra onde eu vou mandar a tatuagem, pra onde que vai ser, tudo direitinho, se tá bom pra ela desse jeito. A arte final mesmo, ela só vê no dia que ela vem, então é meio que uma surpresa. Por quê? Mas isso tudo é porque eu já tenho um estilo definido e que a pessoa sabe mais ou menos o que ela vai ter quando chegar, entendeu? Ela nunca sabe como que vai ser, mas ela sabe mais ou menos. Pô, tem as joias, tem isso, tem aquilo. Então ela já vem na expectativa, e aí quando ela vê o desenho, ela... Carla, eu não acredito, você colocou a cor que eu queria, eu nem te falei nada. Carla, você fez não sei o que lá, bababá. E aí, aquela coisa toda, a gente vai colocar o decalque, vou marcar direitinho, porque o meu trabalho é muito simétrico, né? Eu não consigo fazer o freehand da simetria, entendeu? Aí eu só conheci um cara na Austrália, acho que até comentei com você, que ele faz freehand, esqueci o nome dele agora aqui, mas ele faz freehand, free machine com as duas mãos, galera. Esse cara é fora da curva, ele é fora do mundo, tá entendendo? Foi o único que eu conheci.
Então eu prezo pela simetria exata, por todo o traço muito bem definido. Então eu já tô com o decalque pronto quando a cliente chega, sabe? Mas eu faço toda essa simulação que você faz no iPad. Sim. Então eu jogo a foto dela no iPad e aí eu fico ali quebrando a minha cabeça pro que lado que eu vou jogar, pra onde que eu vou colocar. Então eu fico fazendo tudo isso ali, entendeu? E aí eu mando pra ela quando eu acho que é a melhor coisa que eu poderia estar fazendo, aí eu envio pra ela. Aí sempre dá certo, cara. É impressionante. Porque teve vezes que, por exemplo, teve uma vez que a cliente, não, me envia alguma coisa, me envia qualquer coisa que eu quero ver, isso, aquilo. Mas não é, ainda não cheguei no que eu quero, isso, aquilo. Aí eu cheguei e falei, eu vou enviar ela. Ah, mas eu queria assim, assim, assado. E aí eu falei, tá vendo? Não dá certo. Quando eu só dá certo quando eu envio, quando é assim, ó. Pô, Carla, isso você faria em você, cara. Esse é o melhor que você conseguiu fazer. Aí quando eu faço isso, envio pra cliente, aí tá beleza. Entendeu? E aí ela chega, tá tudo lindo, vamos colocar o decalque, vamos fazer. Porque aí no dia eu também quero fazer isso no dia. Eu não quero fazer o desenho no dia de tatuar. Sim. Eu quero estar com a cabeça livre, sim, já com o desenho pronto, pra mim me preocupar só com o dia de tatuar, sabe? Porque assim, não sei. Eu acho que a criação é diferente de tatuar. A criação, eu falo que ela consome muita energia. Uhum. Muita energia. Então, por isso que eu gosto de fazer esse processo, eu separei, né? Hoje, quando eu faço a simulação, o cliente vai num dia pra simulação e outro pra fazer a tatu. Porque o processo criativo, ele desgasta um pouco. Você, isso não vai dar certo, isso aqui e tal. E aí de você ficar mudando algumas coisinhas às vezes, isso vai te desgastando. Então, eu separei justamente por isso, para ter um trabalho melhor, né? Ter um dia só para isso, criação, e um dia para poder fazer o trabalho e não se preocupar com isso. Naquele dia eu já sei o que vou fazer. Então vou me preocupar só em tatuar, que é o que você faz também. Isso eu acho muito legal. E também como eu tenho uma consulta antes com a cliente, eu acabo perguntando coisas para ela, né? Da vida dela, do que ela quer. Porque meu trabalho, ele envolve as cores dos signos, as pedras, o significado das pedras, alguns componentes que tem na tatuagem. É tudo relacionado à vida da cliente. Então, eu tenho que ter essa conversa com ela antes, para pegar na conversa tudo aquilo que representa algo para ela, para jogar na tatuagem. Então, além de desenho, ainda tem que ter todo um significado por trás disso tudo, entendeu? Então, tem que ter essa consulta antes aí, pra mim acoplar tudo que eu acho que é importante para aquela cliente, que representa ela, para jogar no desenho, para depois começar a criar a parte da cobertura, porque eu tenho que acoplar cobertura, simetria, história, sabe? Então, é uma parada punk. A galera aí que pensa que é fácil. Não é, né? A simetria, principalmente. A simetria é muito difícil quando se trata de cicatrizes. Porque assim... Nunca simétrica uma cicatriz, né? Porque assim, a cicatriz a gente percebe que às vezes um lado fica um pouquinho mais alto, sobra um pouquinho mais de volume de um lado, menos do outro. E aí, pra você ter que fazer algo simétrico ali, é muito difícil às vezes. Você tem que ajustar, às vezes tem que corrigir uns detalhes. Esses dias eu fiz uma no meu estúdio, né? Que foi foi as duas juntas, mastopexia e abdominoplastia, e mais uma cicatriz que ela fez pra retirada do intestino, que quebrou a cirurgia dela de estética. Essas duas primeiras que você falou é tranquilo de fazer com a simetria, sim, mas essa no meio... No meio, então, já lasca só que aí o tudo. que aconteceu? Essa do meio, ela não ficou na linha reta de uma para outra, né? Entre os seios ali, descendo embaixo. Não ficou igual, ela ficou fora da linha. O umbigo ficou diferente. E aí, aqui descendo os seios também, ela mudou depois dessa outra cirurgia que ela fez. Uma parte ficou mais alta e uma mais baixa. E aí, e a gente ia fazer um desenho simétrico nesse processo. E aí, nesse processo, foi complicado, porque a gente fez a simulação antes, a gente tinha que analisar, falar, pô, isso aqui eu vou ter que... Aqui a linha que era a central do meio, a cicatriz, vamos dizer, ela ficou meio para esse lado, e a linha que era do meio central ficou aqui. Ou seja, eu tinha que fazer um desenho que ia pegar esse lado e esse lado aqui, onde estava a cicatriz. Igual, só que a tonalidade maior para pegar tudo, no caso. Só que a gente sabe que às vezes a cicatriz, a pigmentação é um pouco diferente no lugar onde tem a pele íntegra, né? Isso. Que não tem cicatriz, ou a pele normal. É diferente. Então aí, esse é o desafio, né? Quando você faz algo simétrico, é muito mais complexo. Porque nenhuma cicatriz é simétrica. Sim. Nem que você queira. Quando é aqui no seio, quando é na mama, quando é na outra parte aqui da abdominoplastia, nunca vai ficar exatamente. Sim. Começa e acaba no mesmo lugar, é da mesma altura. Não tem isso, porque o corpo, ele vai cicatrizando diferente, entendeu?
depende da lesão que ocasionou, ele vai cicatrizando diferente. Então, a assimetria nisso daí é mais complicado. E o próprio Mas no corpo final também, dá tudo né? certo. E o próprio corpo normalmente não é simétrico 100%. Não é simétrico, não. Né? Às vezes você repara que a pessoa de um lado é de um jeito, do outro é um pouquinho diferente. O próprio corpo naturalmente é diferente. Então tem essa questão, né? Então mesmo quando a gente tenta ser simétrico, às vezes tem umas coisinhas ali que não tá, mas na visão ali do olho da pessoa tá totalmente simétrico. Mas a gente sabe que não tá 100% porque a cicatriz não tá igual dos dois lados. Às vezes o próprio corpo da pessoa é diferente de um lado pro outro, né? Mas esse é o maior desafio, né? É fazer um desenho ali. E por isso que o seu trabalho também é mais incrível ainda, porque é o que você faz no seu dia a dia, é simetria, fazer desenhos com os dois lados iguais, né? E você sabe que de tanto eu desenhar no iPad, eu coloco aquele negócio no meio pra estar a simetria exata, sabe? Quando você faz um desenho de um lado, ele reflete do outro. Eu faço isso também. E, eu faço isso tanto, gente, que olha que coisa de louco. Às vezes eu tô tatuando e eu acabo olhando do outro lado pra ver se tá indo. Você acredita que eu faço isso também, às vezes? Nossa, gente, é o cérebro que eu tô fazendo assim, eu tô criando um lado no desenho, né, no aplicativo, e aí eu olho, aí eu tô tatuando, né? Peraí, não tá... pera, calma. Gente, não tô no iPad, gente, tô na pele. Eu tô na pele, não tá criando simetria no aplicativo. Acontece, isso seria ótimo, né? Se a gente tatuasse desse lado e o outro já indo. Já indo automático, mas infelizmente não. Aí só se colocar esse cara aí que você falou, que faz com as duas mãos, ou talvez um outro tatuador que tem um trabalho muito parecido. Você faz de um lado e faz do outro. Mas esse assim, cara é insano, cara. Ele pega duas máquinas, isso aqui, ó. Com as duas mãos. Sem nem esticar a pele. Caramba. Aí é um gênio mesmo. E um trabalho lindo. Eu vou pegar, eu esqueci o nome dele, é complicado. Mas eu vou pegar e te enviar pra você dar uma olhada, cara. É uma puta inspiração esse cara. Mas é muito legal. Outra coisa, Carla, que a gente tá esquecendo, assim, sobre o Tatuíque, evento jurada. Eu sei que você é jurada em diversos eventos aí pelo Brasil e pelo mundo, né? A gente se encontrou no Santos Festival, no Tatuíque. E eu vejo que você também é jurada em outros países também, né? Como que é pra você essa experiência de avaliar o trabalho das pessoas, né? Então, olha só, é uma experiência que você ganha muito com ela, né? Porque você acaba vendo muitos estilos de trabalho, muita novidade, muita criação. Então, como eu tô há muito tempo nesse mercado, eu fui a primeira mulher jurada aqui no Brasil, né? Do Tatuíque, desde 2018. Aí depois veio esqueci o nome dela, meu Deus, minha amiga, desculpa, amiga. A Thaís Valente, Thaís, perdoa. Depois veio a Thaís, então, assim, foi uma honra pra mim ser convidada, né, pra ser jurada, porque assim, eu tenho muito tempo no mercado, eu tô no Tatuíque desde a primeira edição do Tatuíque, participando e tudo mais, então é uma família pra mim, o Tatuíque já, o Enio, a Esther e tudo mais. Em 2017, se eu não me engano, eu recebi uma homenagem da representatividade feminina no mundo da tatuagem. Aí pra mim foi maravilhoso isso também, me abriu muitas portas e depois fui convidada a ser jurada. Então, essa coisa de ser jurada não é nada fácil, é muito difícil você julgar uma arte, porque a arte não tem julgamento, né? Só que a gente tem regulamento, tem ali a estética, tem o júri técnico, tem um monte de partes que precisam ser analisadas, né? E é uma coisa muito difícil, porque às vezes o trabalho tá lindo, mas ele tem problemas na área técnica, ele tem problema de alinhamento, sabe? Então, às vezes tem um trabalho lindo e maravilhoso, só que o alinhamento que deveria ser a estética ali, a simetria, tá fora do eixo. E aí você acaba não podendo premiar aquele trabalho porque ele não está correto na parte da simetria ou do encaixe do corpo, sabe? Então, nessa parte é bem difícil o julgamento. A gente tem que analisar, ali, há uma briga entre os jurados ali, não é nada fácil. Cada um pensa de uma maneira, cada um leva o trabalho para a tua experiência de vida, né? Para os teus anos de experiência. Então, cada um ali tem a sua história, tem a sua experiência e julga pelo que conhece da tatuagem. E depois você chegar num final com todos eles para dar a premiação para primeiro, segundo e terceiro, é bem difícil. É bem difícil. Tem trabalho ali que a gente fala, puta, por que o cara não fez isso aqui, só que faltava para ele poder ganhar? Então a gente fica ali numa tensão. E do lado de aprendizado, é maravilhoso, porque desde que eu comecei a ser jurada, já começaram, na minha época não tinha tantas categorias, né? Então eu pude acompanhar o crescimento de toda a evolução da tatuagem,
das linhas, dos traços. Não tinha fine line na época, já foi acoplado fine line, não tinha fusion, não tinha ornamental. Então tem muita coisa que antigamente não tinha e que hoje tem, porque foram criados esses novos estilos e a gente teve, como a procura é muita, a gente teve que acoplar também na competição, sabe? E você cresce com isso. Por mais que eu não faça realismo, eu entendo de realismo, porque eu vi o realismo nascer, tá entendendo? Praticamente. Tanto é que o primeiro prêmio que eu ganhei foi em 2002, foi com um rosto realista que eu fiz numas costas inteiras de um cara na Metalhead Tattoo. Foi a primeira mulher do Brasil a ganhar um prêmio de tatuagem, né? Legal. Então, e foi com realismo. Só que hoje em dia eu olho aquele realismo, é péssimo, na minha opinião, mas era o que tinha na época. Então eu pude acompanhar, estando nesse mundo, porque isso é meu mundo, é minha tribo, sabe? Eu vivo isso, cara. Então, eu pude acompanhar a evolução de tudo, do tribal, do realismo, de tudo. Então, na parte técnica, na parte do julgamento, isso me ajuda muito a julgar, a ver e aprender. Porque às vezes você olha e fala, caraca, como é que esse cara conseguiu fazer isso, cara? Sabe? E aí você vai olhar a saturação, o preenchimento, ali toda a técnica, cara, você fica impressionado. Então você aprende cada vez mais também sendo jurada, cara. É uma experiência incrível. Difícil, tá entendendo? Ao mesmo tempo, é punk, cara. Quem pensa que é fácil, não é fácil. E é uma puta responsabilidade, porque assim, a partir do momento que você entra dentro da sala do júri, você esquece tudo, cara. Sabe? Quando entra lá as peles e tudo, você não sabe nem quem fez aquilo ali. E eu também não quero nem saber quem foi que fez, porque a gente tá ali pra julgar o trabalho, entendeu? Sem, foi o tatuador tal, sem nenhuma influência, sabe? Que possa... interferir no seu julgamento. Então, ali está o desenho, a arte e o que você entende sobre arte até aquele momento ali, entendeu? Então é uma coisa louca, cara, ser jurado. E me acrescenta muito na minha carreira, na minha vida, em tudo, cara. Porque eu aprendo muito vendo todos os trabalhos que a gente analisa ali. Eu imagino como é, né? Lidar com outras opiniões. Mas e deve ser uma forma muito boa de aprender, porque você vê várias coisas, você tem que analisar com ponto crítico, né? Então, às vezes, você olha um trabalho, você vê ali, aí você começa a se cobrar também, né? Porque você cobra dos outros, você quer se cobrar também. Exato. E aí você acaba evoluindo por esse motivo também, porque você tá vendo um trabalho ali, você fala, pô, joguei ali, eu vou fazer, né? Eu acho que é muito, muito válido também. E outra coisa que eu queria te perguntar também sei que você tatua em outros países, né? Você estuda na Austrália, e como que é tatuar nesses países? Como que é? E outra coisa, como que é essa questão de falar com eles, idioma, palavras, né? Às vezes colocar esse significado, que é uma curiosidade de muita gente, né? Como que é tatuar nesses lugares? Existe alguma regra diferente da do Brasil? Que não pode, que pode? A forma que as pessoas se comunicam, que eles veem a tatu, como que é? Tá, então, é bem parecido, tá? Tudo, os gostos das pessoas e tudo mais, com tatuagem. Hoje em dia o mundo é muito globalizado. Então, é bem parecido tudo, só que tem países que têm regras diferentes, né? Por exemplo, na Áustria, exatamente em Viena, você tem que ter um curso de tatuador lá se você quiser ter um estúdio lá. Se você quiser trabalhar no estúdio de alguém ou ter um estúdio na Áustria, você tem que ter o curso deles de mais ou menos 2 anos esse curso. Então você é avaliado por professores, você aprende tudo, desde asepsia, desde tudo que um tatuador precisa fazer corretamente, montagem de mesa, atendimento do cliente, desenho, tudo você aprende durante 2 anos. Depois você é avaliado por professores de tatuagem, que são tatuadores, e aí você passando no curso, você tem o direito de montar um estúdio ou trabalhar na Áustria. Na Alemanha, que faz fronteira com a Áustria, você já não precisa mais isso. Na Austrália também, você só pode trabalhar lá com visto próprio de trabalho, que te dá direito de trabalhar. Então, nos Estados Unidos é a mesma coisa. Você não pode ir para os Estados Unidos e... eu vou participar da convenção e vou trabalhar lá. É proibido isso, né? Então, você tem que ter um visto de trabalho. Então, é bem complicado trabalhar fora em relação às regras, né? Mas em relação a gosto das pessoas e tudo... Por exemplo, na Austrália tem muita influência da Nova Zelândia, que são os maores, que são aquela coisa mais preta, sabe? Mais sombreada. Eles gostam muito de desenho sombreado, desenho preto, mais pesadão. Então tem algumas influências, assim, como no Havaí é a mesma coisa. No Havaí, o estilo de tatuagem é aquele estilo antigo de tebori, né? Que eles fazem, fecham perna, fecham braço. Lá pode tatuar a partir de 16 anos, então é
menos, então muda regras, assim, né, de país para país. É bem difícil. Então eu já tô aí sabendo de quase todas as regras de tanta, eu imagino, de tanta viagem. É cultura diferente, né? Cultura diferente. É isso que eu acho muito importante viajar, é por isso que eu viajo tanto. Porque eu gosto, cara, eu gosto de saber, eu gosto de aprender, eu gosto de saber como é que funciona nos outros lugares. E aí todo esse conhecimento eu aplico na minha vida, sabe? Então eu acho isso importante pro seu crescimento como pessoa, como artista, tudo, sabe? Ah, muito legal. Eu imagino como deve ser, né? Tipo, cada língua diferente, países diferentes, regras diferentes. E a língua você E não vai dá aquele aprendendo. medo de você... Um país que você nunca foi, por exemplo. Você nunca foi num país, aí você vai pela primeira vez. Você não tem medo, assim, por exemplo, será que tem alguma... Ou você se pesquisa antes, conversa com os tatuadores locais pra entender como que são as regras aqui? Ou você já chega lá, falando, vou fazer aqui, e depois seja o que Deus quiser, então, ou não? das vezes que eu fui, tipo assim, eu entro em contato com algum estúdio do país, né, que eu tô a fim de tatuar. Converso com a pessoa, pergunto se eu posso fazer um guest lá, babá, tá tudo certo, pode vir, Carla, beleza. Quando eu chego lá, eu vou perguntar pra eles, e, gente, como é que funciona aqui? Dá pra tatuar aqui? Porque você falar isso de longe é meio, sabe? A pessoa vai falar, pô, que saco, sabe? Nem veio pra cá ainda e tá aí questionando, e falando e perguntando. Se não te conhece, entendeu? Se é a primeira vez que você vai, você não tem amizade ainda com a pessoa do estúdio e tudo mais. Então eu acho meio invasivo você encher a pessoa de pergunta logo de cara, né? Então ainda mais que eu já viajei muito, mas quando eu comecei eu fazia isso. Então, quando eu chegava lá, eu perguntava, olha, como é que funciona aqui? Aqui tudo bem de tatuar? Aqui, como que é os clientes daqui? Como é que eu atendo? Como é que isso? Então, você estando lá para trabalhar no estúdio, eles vão te falar tudo, como é que é o processo de tudo, entendeu? Ah, legal. E aí você acaba pegando, então, de estúdio em estúdio que você vai, de país em país que você vai aprendendo todas essas coisas, entendeu? É só com a experiência mesmo, não tem jeito, porque tem coisas que só vai aprender lá na hora. Ah, imagino como que deve ser. Eu acho que é assim, porque muita gente tem esses questionamentos, né? Eu vejo muita gente perguntando, e será como que é? E outra coisa que eu queria saber de você também, muito legal, é que eu vejo que você tá sempre na mídia por aí, na Globo, foi várias vezes em várias reportagens. Como que é essa experiência de estar ali na Globo, ao vivo pro Brasil inteiro, né? Com seus projetos, olha, como que é? Me conta. Às vezes é super difícil, porque até hoje eu ainda fico nervosa, sabe? Nessa última convenção do Tatuí, que eles foram lá me entrevistar, eu quase esqueci da primeira palavra que eu tinha que falar. Aí eu fiquei assim, eu acho. Aí depois é que veio a palavra. Então, quer dizer, a gente nunca deixa de ficar nervosa, sabe? Sim. É sempre uma experiência diferente, é sempre uma novidade. Então, mas como eu já fiz muita reportagem, eles já foram muito na minha loja filmar todo o procedimento, todas as coisas. Então, quando você tá já nesse ritmo, porque teve uma vez que eu vim aqui pro Brasil, que eu fiquei, tipo, 6 meses eu fiz reportagem pra Globo, pra Record, pra isso, pra aquilo. Aí você meio que acostuma, mas quando você para um pouco, quando eu viajo um pouco e volto, e aí começa a fazer, aí você fica meio nervosa de novo. Mas eu acho que a pior pra mim foi uma reportagem na Austrália, em inglês, quando eu tava começando a falar inglês lá. Imagina. Meu, era a rádio mais importante da Austrália, que ela era Nine News, que aqui no Brasil é como se fosse a Globo. E aí veio a repórter e outro repórter falar comigo do projeto social, isso e aquilo, já veio com uma câmera desse tamanho, um microfone assim. E aí começou a falar com a minha cliente, aí quando colocou o microfone pra mim, gente, eu esqueci até meu nome, sabe? Mas eu respirei fundo, né? Falei devagar, tentei dar um jeito ali. É óbvio que eu devo ter falado algumas palavrinhas erradas, porque, meu, em inglês, quando você tá começando e nervosa, imagina, o bicho pega, entendeu? Mas no final deu tudo certo. Então, assim, não é uma coisa facinho de fazer, né? Mas não tem outra coisa pra fazer, né? Você já tá ali, o microfone tá na tua cara, você tem que falar alguma coisa. Fazer, né? Fala assim, colocou no meio do fogo cruzado, se vira. Exato, se vira. Se vira. E eu sou assim, é que eu sempre fui uma pessoa muito ousada, né? Que nem eu te falei, eu gosto de desafio, né? Então, meu filho, eu me enfio em cada uma. Só vai. Só vou. Também, quando eu tava começando também o inglês, me convidaram para uma entrevista em cima do palco de uma convenção que eu fui jurada lá na Austrália.
Menino do céu, foi meia hora falando inglês, eu suava frio, tá entendendo? E todo mundo escutando. E não, foi punk também, mas eu vou. Eu não digo não, tá entendendo? Só vai, né? Eu vou. Depois eu penso, pra que eu falei que sim, cara? Meu Deus, estou frio e tudo mais. Mas eu me enfio em cada uma, meu filho, que até eu duvido, até Deus duvida. Falei, agora eu dei a minha palavra, né? Tem que ir agora, né? Porque a pessoa chega, Carla, você aceita participar? Bora lá. Depois é que cai a ficha, o que eu fui fazer, cara? Por que eu aceitei isso? Imagino, né? Mas eu vou, meu filho, eu vou. Eu não sei por que eu faço essas loucuras, mas eu vou. É uma coisa que te leva muito longe, né? Eu já sou muito cauteloso. Eu não tenho medo do perigo, sabe? Eu sou muito de boa pra essas coisas assim. Eu penso mais um pouco, né? Vamos ver e tal. Mas é bom, assim, eu acho que é uma coisa legal, porque acaba indo pra, né? Patamares sem pensar bem, mesmo. Vamos sim, até vamos meu marido fala, Carla, o que você fez, meu? Pra onde você vai? Eu, nem sei, mas vamos lá. Então é meio que assim, eu vou na aventura. Imagina o Júnior, né? Como o Júnior, coitado, dele, sofre, né? Viu? Não é? Eu enfio ele em cada enrascada. Não, a gente vai, vamos e você vai me ajudar. Isso, ainda bota ele pra ajudar ainda. Isso aí que é bom. Exato, minha filha já foi tradutora pra mim. O meu genro, o namorado dela, já foi tudo tradutor pra mim. Foi tradutor, enfiei na roda. Ela, mãe, eu não vou subir no palco. Vai comigo sim, pelo amor de Deus. Isso é muito. Mas é muito bom, assim. Eu acho que isso torna a vida melhor também, né? Que sua vida é meio assim, vamos dizer, não é aquela vida rotineira. Você sai da rotina o tempo inteiro. Completamente fora da rotina. Sai da rotina o tempo inteiro. E eu acho que é uma das coisas mais importantes da vida, né? Eu falo muito sobre isso, que quanto mais preso numa rotina você estiver, mais a sua vida fica... O tempo passa mais rápido, primeiro, né? Que isso é comprovado. E quando você sai da rotina, você vive melhor e tem mais criatividade, porque tudo é novo, você tem que se adaptar. Você se colocou numa situação que você tem que se adaptar àquilo agora, já era, você vai ter que se adaptar. E aí, você saiu da sua zona de conforto, da sua rotina. E aí você vai ter que se adaptar. Exato. Que nem você. Quando eu comecei a ir para convenções fora, já foi uma saída da rotina... assim, muito. Porque quando você tatua fora do país, você não tá ali com a sua maca, com a sua cadeirinha, sim, com a sua mesinha perfeita, tá entendendo? Montadinha e tal. É tudo no improve, é uma cadeira, às vezes, que você não tem aquele teu banquinho que gira, que você vai pra um lado e pro outro e tatua ali, confortável. Então é tudo improve, sabe? Então isso já é sair da zona de conforto geral, entendeu? Você vai imprimir numa impressora que não é a sua, que às vezes dá certo ou às vezes não dá, sabe? O iPad começa a não funcionar direito naquela hora, o decalque não ficou tão bom, você, sabe? Então é tudo um desafio. Então, como eu participo disso há muito tempo, eu acho que a minha vida inteira é desafios em cima de desafios, meu filho. Então, tem coisas que começam a ficar fácil depois de tanta coisa assim, sim, sabe? Você vai tirando de letra algumas coisas, mas é sempre um desafio. Mas eu gosto disso, eu gosto de viver perigosamente. Isso é muito legal, mas é legal, sabia? Porque assim, eu acho que você tem uma coisa que a maioria do ser humano não deveria ter. É o medo, né? A gente tem muito medo de muita coisa na vida, e o medo ele barra e deixa as pessoas travadas, né? Elas não conseguem sair. E você não tem isso. E isso eu acho muito, muito bacana, porque a gente tem muito medo de dar errado as coisas. E aí deu errado, todo mundo vai falar que deu errado. E você, pelo que eu vi, você não tem esse medo. Você vai e não tô nem aí. Se der errado, der certo. Eu não tenho medo, mas sabe por quê? Porque eu não me preocupo com o que vão falar. Sim. Em primeiro lugar na minha vida. Nunca me preocupei, eu me preocupo comigo. Sim. O que eu vou dizer? Entendeu? Por isso que eu vou. Porque o que eu vou dizer de mim? Que eu não tive coragem de ir? Não. Sim. Vai mesmo, né? Eu vou, meu filho. Se der certo, deu. Se não der certo, também não deu. Acabou, entendeu? Eu penso assim, eu vou. Porque eu tenho mais medo de me arrepender de não saber como é que seria. Entendeu? Do que se der certo ou não. Se der errado, deu errado, eu aprendi, acabou. Se der certo, beleza que deu certo. Agora, ficar com a dúvida, puta, e se eu fosse, se eu não... Será que daria certo? Esse será me mata. Então, eu não gosto do será, filho, eu vou, entendeu? Que legal. Não, isso é uma característica sua que eu acho que todo mundo deve pegar, teria que pegar como exemplo, né? Eu acho que... Eu tento mudar muito isso também. Porque eu sempre fui uma pessoa um pouco mais cautelosa para algumas coisas, né? Até pra tatuagem, eu fui mais assim, vim devagar e tal. Só que eu acho que isso é uma coisa muito positiva do ser humano, ter isso aí. De você não ter medo porque a maioria das coisas a gente tem medo da opinião alheia. Primeiro passo, se eu vou fazer um vídeo no YouTube, na internet, lá no Instagram, será que vão rir de mim? A galera de casa, muita gente tem medo de falar em público por isso, tem medo. Pô, vamos rir de mim. Às vezes é aquela experiência que teve na escola, um amigo foi fazer uma pergunta na escola,
E aí o amigo perguntou, professora, como que faz tal coisa? Aí todo mundo, nossa, que burro. Como que não sabe disso? Aí todo mundo começa a zoar ele. Aí uma pessoa que estaria observando aquilo, pega aquela experiência, né, o inconsciente registra aquela informação. Fala, nunca na minha vida que eu vou falar em público. Ó, se eu falar em público, o que acontece? Eu vou ser taxado de burro, disso porque eu não sei a informação. Então a pessoa leva isso pra vida, muita gente, né? Pra tudo. O ser humano, no geral, ele tem muito medo da opinião dos outros. No geral, uma grande parte. E quando a gente encontra alguém que não tem essa preocupação, eu acho que é algo incrível, fora da caixa, porque a maioria tem esse medo. Gosta de fazer as coisas às vezes para poder mostrar. E isso eu vejo em você, que você não é uma pessoa, você faz para você. E eu acho isso incrível, porque às vezes a pessoa quer ter alguma coisa na vida ou quer ter algo, não é porque ela quer ter, é porque ela quer mostrar para os outros que ela tem. E já vi que isso não é uma característica sua, que você é uma pessoa que faz o que você realmente quer fazer, porque você gosta e é aquilo de verdade. Você mostra porque é o seu trabalho, mas é o que você faz por você querer mesmo. Que é legal, é viver a vida pra você e não pros outros. Exato, meu filho. Porque no final das contas é só entre você e Deus, entendeu? Quando chegar lá em cima ele vai falar, e aí, o que você fez com esse tempo que eu te dei aí embaixo? Porra, nada? Com medo dos outros? Entendeu? Então não, meu filho, não tenho. Porque assim, as pessoas vão falar de uma maneira ou outra. Sim, se você fizer uma coisa legal, vão falar, vão achar alguma coisa pra dizer. Se você fizer alguma coisa ruim, vão achar coisas pra dizer. Então eles vão falar sempre, cara. Sim. Então você não pode nem se preocupar. Tem que ser você, porque o que é aqui, ó? Eu escuto muito. E eu trabalho muito assim também. Eu sou uma pessoa muito do emocional. Sim. Eu não sei se isso é defeito ou qualidade, entendeu? Mas eu faço o que meu coração manda. Sim. Então é por isso que eu sigo desse jeito, sabe? Às vezes assim, a pessoa fala, ai, como você é boba de ajudar tal pessoa, ou como você é tonta. A pessoa só quer se aproveitar de você e você tá ajudando. Cara, eu tô fazendo a minha parte, eu tô fazendo o que tá mandando aqui. Se a pessoa, o que a pessoa vai fazer com isso? Ou se ela tá com má intenção, essa daí é ela com Deus. Eu com Deus tô fazendo, entendeu? Então é isso que eu levo. Eu também penso mesmo. Eu acho que às vezes a gente tem que fazer o que tem que ser feito, independente do retorno. Eu falo bastante sobre isso também. Independente do retorno, porque quando você faz em busca do reconhecimento ou em busca só da fama, né, que você quer a fama, é diferente de quando você faz, igual você falou, o coração manda, independente se o que acontecer ou se não vai acontecer, não importa, eu só vou e faço. Isso eu acho muito legal, porque eu foco muito nisso também, de fazer o que tem que ser feito, independente de ter reconhecimento ou não ter, é o que tem que ser feito, é o que o coração mandou, é a sua essência, é o que você gosta de ajudar a pessoa, então pronto, eu gosto. Ajudar os outros me faz ser uma pessoa melhor, sabe? Então eu gosto de ajudar os outros. Eu acho que eu aprendi isso desde criança, que nem eu falei, né? Eu via todo mundo da minha família fazendo isso. Então, graças a Deus, eu fui uma pessoa abençoada de nascer na família que eu tenho, né? Que eu tive muitos exemplos. O meu avô foi a melhor pessoa que eu já conheci na face da terra, sabe? Então, eu devo muito a ele. E de ser do jeito que eu sou, de ter essa liberdade que eu tenho, eles me proporcionaram tudo isso, sabe? De ser dessa maneira que eu sou hoje. E ajudar o outro é muito compensador, cara. Você... Tipo assim, me faz ver que eu tô fazendo alguma coisa de útil nesse mundo, tá entendendo? Não só vivendo pra mim, eu vivo pra mim, mas eu também consigo, além de viver pra mim, ajudar outra pessoa. Sabe? Isso é demais. Quando você vê o sorriso de uma cliente, tanto é que assim, todo mundo fala, Carla, e as histórias que as clientes contam pra você, né? Das cicatrizes, de todo o drama da cicatriz. Eu falo, então, olha, eu escuto, eu abraço a história, só que eu não me preocupo com ela, porque assim, ela é passado pra mim, porque eu tenho a solução, entendeu? Então eu só foco no que eu tenho a solução. Então quando a cliente chega lá, eu já falo, me contou a história, beleza? Agora, cara, você vai esquecer isso tudo, porque sua vida da agora em diante vai mudar, filha. Vamos acabar com isso aí. Agora você vai pensar diferente, você vai andar quase nua pela praia, entendeu? Eu falo assim pra elas. E é essa energia que eu quero dela, entendeu? Sim. É isso que eu quero. Eu não quero que ela lembre da história triste, do isso, daquilo. Deixa aquilo no passado e viva pra frente, entendeu? Agora a gente tem a solução, cara. Daqui você vai sair uma outra pessoa. Então é isso que eu falo pra elas e é realmente assim que elas saem de lá. E quando eu vejo isso, e quando eu vejo assim, a gratidão delas, elas me mandam áudio, mensagem. Carla, eu tô me olhando no espelho. Carla, eu tô indo na feira pela primeira vez de short. Carla, eu tô brincando com meus filhos na piscina, coisa que eu nunca fiz. Então é isso que me importa, tá entendendo? Quando eu escuto isso, porra, meu coração fica assim, ó.
É muito gratificante, né? Eu também recebo Eu sou bastante... pamonha também demais, e aí eu choro, o cliente chora. É fogo. É muito legal, eu vejo muito isso também. Esses dias, agora recentemente, ela até gravou um podcast comigo aqui, né? A Edna, ela se recuperou de 5 câncer em 20 anos, né? E é uma pessoa, assim, que nem você, uma pessoa de muito alto astral. Você vê a pessoa, ela tem uma energia, assim, uma pessoa que você percebe que é aquela pessoa que agrega tanto na sua vida, e ela vê a vida de um jeito tão legal, que você conversa alguns momentos com ela, você já, igual você estava falando, até eu estava ouvindo um podcast seu hoje, né, com o Rick lá, e realmente nesse podcast você fala isso. E é muito legal. Ela que tá te ajudando, você tá fazendo trabalho pra pessoa e parece que ela tá te ajudando mais do que você. Cara, ela me deixa tá ótima, entendeu? Eu penso, caraca, mano, olha, eu consegui, tipo, tirar essa pessoa de uma coisa ruim pra caramba e mudar a vida dela. Quer dizer, eu ajudo ela, mas ela me ajuda muito mais. Sim. E aí, ó, a Edna, eu fiz, né, lá, ela fez a cobertura de cicatriz, né? A gente refez as areolas dela e também fiz a tatuagem nas cicatrizes ali da retirada do câncer, né? E foi muito incrível. Aí eu perguntei. Aí a gente conversa muito. A gente bateu um papo antes. Aí eu perguntei pra ela se ela tinha problema em ser filmada, ser mostrada. Não tenho problema com nada. Eu só vou. Ela é igual você. Isso que eu te falei. Ela é muito. Só vou. Vamos filmar, vamos fazer tudo. O que você quer vir? Vamos fazer. Eu falei, na hora que você for olhar no espelho, eu vou filmar. Ela, não, pode filmar. E aí eu fui filmando ela, né? E aí tava até passando uma música de fundo lá, que eu deixei na playlist aleatória lá que ela queria ouvir, né? E aí, naquela playlist tava tocando uma música bem emocionante. Aí ela foi num vídeo assim, ela começou a olhar no espelho assim, ela olhou. Aí do nada ela começou as lágrimas a descer. Aí ela falou assim, nossa, quem olha assim nem sabe a história que tem por trás disso. E agora eu não vejo mais cicatriz, só vejo arte aqui. E aí ela começou a chorar. E aí ela começou a chorar ali, sabe? Foi muito emocionante, né? E eu até postei esse vídeo lá, foi muito legal a experiência assim, de ver ela, aquela emoção, todo impacto. E é muito legal. E eu vejo muito isso também todos os dias. Eu acredito que você também passa muito por isso. Muito, né? Às vezes eu começo a chorar antes da cliente. Ela tá indo pro espelho, eu já tô assim lá. É porque é muito gratificante você olhar ali, a pessoa olha no espelho, né? Tinha aquela cicatriz, né? Porque quem não tem cicatriz, o pessoal, nossa, quem é assim, o pessoal fala, nossa, uma cicatriz, pra que se incomodar com isso? Muita gente que não entende fala, né? Mas só quem tem a cicatriz, né? É que entende o peso que ela causa pra ela mesma, né? Exato. Não, e até sem a cicatriz, sabe? Até só nas joias que eu faço. Sim. Também. Como tem muito significado, a história da pessoa tá ali. Quem olha, pensa, é só uma joia com tal. Só que ali tem toda uma história da cliente. Tem o porquê que tem aquele desenho, o porquê que estamos usando aquela cor, o porquê daquilo ali que tá penduradinho ali no final, de repente tinha uma história que era um amuleto que o pai da menina deixou pra ela. E aí uma história triste lá com o pai que faleceu e tudo mais. E aquele amuletinho desse tamanho que tava no pingentinho da tatuagem pra ela era o maior significado de tudo daquilo ali. E quem tá vendo, não vê, sabe? Então até com as joias, mesmo que não tenha cicatriz, a mulherada ela chora e fica feliz pra caramba. E nossa, é muito recompensador, né? É demais. Eu agradeço a Deus todo dia do meu trabalho, de eu poder ser tatuadora, de eu poder fazer com a minha arte, com o meu trabalho, isso que eu faço, sabe? Na vida das pessoas, de alguma forma. Isso é muito eu também, mesma coisa. Eu olho assim, eu fico até... Eu olho aqueles depoimentos, né? O pessoal faz lá o depoimento no Google, às vezes manda áudio, tem gente que faz vídeo. E eu olho pra tudo isso, às vezes eu paro pra olhar e falo, caramba, olha só, que legal. Que coisa fantástica, né? Que eu me coloquei pra fazer. Ajudar várias pessoas com autoestima, tatuagens, pessoas que, nossa, sei lá, não colocavam short mais, não colocavam uma blusinha. Ontem mesmo eu recebi uma cliente que veio lá do Mato Grosso do Sul, né? E ela veio com as cicatrizes nas costas, né? Eu fiz a tatuagem, ela falou assim, você acredita que eu não usava... Se eu usar biquíni, eu usava alguma coisa que cobrisse essa parte. Eu não deixo ninguém ver isso. E agora vou poder fazer isso. Então, tipo, foi muito legal. E é muito bom quando você vê essas pessoas vindo de longe, né? Tendo essa experiência. Tem gente que nunca tatuou comigo, manda áudio pra mim. Cara, que trabalho incrível. Meu, eu amo o seu trabalho. A forma como você trabalha, a forma como você se apresenta nas redes sociais. Que legal. E você ouvir tudo isso no dia a dia, sei lá, dá uma revigorada na energia também, né? Ou se dá, meu filho. É muito bom. Eu acho que não tem preço esse negócio de trabalhar com a autoestima das pessoas, né? Uhum. É muito gratificante, assim... Ainda mais da parte da cicatriz, que é o que eu te falei. Nada vai sumir com aquela cicatriz, a não ser a tatuagem, sabe? Então, nossa, você tá ali, ó, com a solução na mão. Tá entendendo? Por isso que chega lá, por exemplo, no outro dia chegou uma cliente toda envergonhada com a cicatriz dela, né? Era aqui na parte da barriga, uma aqui da... Era de uma cirurgia que ela fez, não me lembro qual agora no caso. E aí eu falava, deixa eu dar uma olhadinha, né? Que a gente entra na minha sala, na sala lá de desenho primeiro, de elaborar tudo ali.
E aí, sou só eu e ela, né? E aí ela, tipo, meio que tirava, assim, envergonhada. Mulher, tira isso aí, porque de hoje em diante sua vida vai mudar, você vai querer andar nua, entendeu? Já vamos acostumar tirando isso daí. Vamos aqui, levanta essa blusa, deixa eu ver tudo, que eu preciso ver a estética. Vendo. Aí a pessoa já vai se descontraindo. Ali ela já vai aprendendo... Sim. Ser livre, tá entendendo? Coisa que ela não sabia, porque elas cobrem medo, o né? tempo todo, né? De vergonha, de medo. Então ali ela já começa a rir, já fica descontraída. E aí já vai, depois da tatuagem, então, minha filha, elas chegam lá que elas não querem mais nem a blusa. É muito legal. É muito legal. E o legal, eu acho bem interessante, assim, tem vários clientes que às vezes você já faz o trabalho, às vezes tem mais de uma sessão, né? Ou às vezes é uma sessão só e a pessoa já leva um short, né? Tipo, na perna, não usava short, já leva um shortinho pra voltar pra casa. Exato. Aconteceu comigo. Ou também a pessoa vai lá e compra. Tinha uma cicatriz no ombro aqui. Teve uma que ela tinha umas cicatrizes aqui. E aí ela falou assim. Aí ela foi na segunda sessão. Você acredita que comprei algumas blusinhas? Aí já comprou umas blusinhas pra mostrar. Eu falei, acho isso muito incrível, né? Muito legal. Muito bom mesmo. E assim, Carla, outra coisa que eu queria falar com você é sobre... Eu tive o prazer de ter uma aula com você também, né? Aprendi bastante com você. Foi lá quando a gente se conheceu no Tatuíque. E como que você falou que talvez não vá mais trabalhar muito com esses projetos. Tem projeto de voltar a dar cursos, né? Ou não? Como que funciona isso? Então, ó, por enquanto, eu tô numa fase da vida que eu não quero ainda lidar com cursos. O que eu tô fazendo agora são algumas vezes eu faço um workshop em particular para pessoa, que ela passa o dia lá comigo, né? E ela vai ver o processo todo, desde o começo, desde o atendimento com a cliente, o desenho que eu tô fazendo antes de atender a cliente, a maneira como que eu coloco, como eu desenho, como eu elaboro todo o desenho antes, como eu converso com a cliente e como eu vou tatuar isso durante todo o dia. E aí ela pode me fazer a pergunta que ela quiser, vamos esclarecendo tudo, mostro as agulhas, mostro os materiais, pra que eu uso cada coisa. E aí ela vai ficar o dia todo ali comigo. Então, dessa maneira, eu tô gostando de fazer, porque assim, eu tô trabalhando e aquela cliente, aquela pessoa que quer fazer o curso, ela está vendo realmente como eu trabalho. Sim. Entendeu? Então eu acho que é um curso super válido, não precisa ficar ali como um monte de gente sentada só observando o que eu tô falando, mas não o que eu tô fazendo. Porque na maioria das vezes que eu dei curso, você faz uma tatuagem, mostra ali na câmera, mas é uma tatu pequena, ela não vê ali a situação no geral, sabe? Tipo... um alvivão ali mesmo, como que é a vida na real, nos bastidores. Sim. Né? Então eu tô fazendo desse jeito e eu tô gostando. Porque eu sou muito de lua, sabe? Tem hora que eu digo, não, eu vou dar o curso pra 20, 30 e agora eu só quero fazer workshop. Então eu tô na fase do workshop. Que legal. Isso é muito bacana. Mas assim, eu acho eu gosto de variar pra não ficar maçante. Eu não gosto de nada que é maçante. Eu acho legal. Eu saio, viajo, isso, aquilo, não tenho tempo. Você é uma pessoa, vamos dizer assim, você é inimiga da rotina. Eu sou inimiga da rotina. E eu gosto de coisas que me fazem bem também. Eu gosto de estar fazendo o que eu tô fazendo feliz, o que eu tô fazendo gostando, sabe? É igual eu, é a mesma coisa. Eu também então, gosto no momento, disso, eu tô gostando coisa. disso daí. Eu tô gostando do workshop, que eu tenho mais contato ali. É uma pessoa só, tá ali comigo o tempo todo, entendeu? E eu sei que realmente vai aprender alguma coisa na prática ali, sabe? Mas isso é bom. Eu acho que é muito importante você tá conectado com aquilo que você gosta. Quando você faz algo que você tá gostando, você faz muito melhor e muito mais bem feito. Exato. Né? E eu também tô com esse projeto agora de começar com meus cursos aí também, cursos online, aulas online, vários cursos diferentes. É um projeto novo que eu vou iniciar agora no ano de 2025, né? E esperei um tempo também, mas também pretendo fazer isso também, né? E workshop eu acho muito legal, porque eu acho que a convivência ali com a pessoa, ainda mais sendo sozinha, uma pessoa só, eu acho que até pra você é melhor, né? Porque você tem um monte de gente, às vezes cada um pergunta uma coisa, você começa a ver um monte de gente perguntando, né? Uma só ali perguntou uma coisinha, é mais tranquilo, né? E o meu era presencial, né? Pra poder, realmente a galera ia pra lá, tinha a parte teórica, depois tinha o fazer mesmo, mas não eu fazia mesmo, eu fazia uma amostra ali, uma coberturazinha pequenininha, e depois a galera ia tatuar também lá, né? Então era todo mundo tatuando. Como minha loja é grande, tem várias salas, então eu colocava todo mundo pra tatuar, pra realmente aprender na prática, sabe? Porque só na prática que você vê a dúvida que você tem, sabe? Absorve, vê se você absorveu realmente tudo que você escutou. Então é bem maçante, é bem complicado, todo mundo tatuando, dá atenção pra todo mundo. Então eu mudei um pouco a tática agora.
Tá vendo, pessoal? Quem de casa aí quiser fazer um workshop presencial com a Carla, né? Só entrar em contato com ela, marcar aí com ela. Ela, ó, e assim, quando ela estiver no Brasil, aproveita, porque a Carla, vocês não sabem, ela é muito, assim, ocupada aqui no Brasil, é muita coisa. Então, teve a oportunidade, marca aí o seu workshop com ela presencial, aproveita a oportunidade, porque não é sempre que tem isso, né? É poucas vezes que ela tá aqui no Brasil. Eu vou abrir algumas vagas em setembro, tá? Porque eu volto aqui pro Brasil. Agora eu não tenho mais nada, eu tô indo embora dia 15 de janeiro. Né? E depois eu volto em setembro. Aí eu vou abrir algumas vagas. Em setembro de 2025, viu? Pra quem 2025, tiver 2025 aí, já se preparem aí, né? Quem estiver assistindo antes, quem estiver assistindo depois, né? Quem estiver depois, passou. Quem estiver antes, se programa aí pra já entrar na lista aí, porque não é fácil não achar uma vaga com ela aí, viu? Então já, né? Já tem que se preparar antes, né? Manda mensagem antes lá, que eu tenho uma listinha de espera lá. Sim. E a gente entra em contato com toda a galera. Ah, que legal. Então, acho que é isso, né? Deu pra falar bastante coisa, né? Bastante conteúdo legal aí. Eu falo que o podcast é uma forma muito boa de aprendizado para todo mundo, na verdade. Até para pessoa, os clientes também. Meu podcast é muito assistido pelos meus clientes também, então tatuadores também, no geral. Isso é uma aula que, vamos dizer assim, a gente paga muito caro para ver uma aula dessa e você tem de graça através do podcast. E muita gente não valoriza esses conteúdos gratuitos, né? Só que assim, é um momento tranquilo que você acaba falando coisas, eu também, do dia a dia, que muita gente paga caro para ter uma informação dessa. E às vezes tá aqui de graça, né? Nos podcasts, né? Vai lá, pesquisa, vê um podcast ou outro. Eu gosto muito. Eu às vezes tô fazendo academia. E aí eu tô na academia, eu coloco meu fone de ouvido, deixo um podcast lá de fundo e começo a ouvir. O seu mesmo, também já assisti alguns, seu aí. Ah, muito obrigada. Os podcasts aí que você grava também, já vi alguns, né? Acho muito válido, vi vários que você fala, a forma que você atende, isso é muito, muito bacana. Eu acho que ajuda e agrega muito na nossa vida, né? E parabéns pela pessoa que você é, né? Eu acho, foi uma honra muito grande pra mim poder te receber aqui, né? Uma tatuadora das antigas aí, tem 20 anos na tatu, né? Isso é muito gratificante, uma pessoa que tem um currículo incrível na tatu e que tem uma humildade muito grande também. Isso é muito bom e foi muito bacana te receber aqui, Carla. Foi um prazer imenso. Tá? Muito obrigado por ter aceitado o convite. E é isso aí. Muito Quem sabe nós marcaremos mais vezes, né? Vamos marcar. Se alguém tiver alguma pergunta, quiser deixar, né? No final, quem sabe a gente faça um outro podcast respondendo algumas pessoas, né? Ou a gente faça uma live, sei lá eu. Sim. Dá pra fazer, se alguém tiver alguma dúvida. E a honra foi minha estar aqui. Adorei participar. Muito obrigada aí pela oportunidade, pelo convite. Você também é um cara fantástico. Seu trabalho também tá maravilhoso. Obrigado. Então é isso aí. Você é uma pessoa incrível. Muito obrigada. Obrigada, gente, que vocês escutaram tudo aí, ó, brigadão. É isso, gente, prazer estar aqui. E deixa seu arroba também do Instagram, pessoal de casa, né? O arroba Carla Mendes, Carla Mendes Tatu, mas o Carla é com K e 2 L, gente, Carla Mendes Tatu, e é só, o do Instagram, né? Isso, no Instagram mesmo. É isso aí, gente. Quem quiser também seguir ela nas redes sociais, acompanhar o trabalho dela aí pela Austrália, né? Só seguir ela nas redes sociais. Bora aí lá, no viajar Instagram, comigo. viajar pra ela, acompanhar o dia a dia dela aí. E o meu Instagram, @fabianosilva.tatuarte. E é isso aí. Muito obrigado aí mais uma vez. E é isso aí. E até a próxima aí, gente. E até a próxima.